Alô, amigos, hoje é 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espalha Fatos, ao vivo, pelo canal 3 da NET, pela TV Vivo, TV Claro, e também pelas nossas redes sociais, Facebook de Hermano Hennig e de toda a equipe que produz este programa, incluindo o jornalista Sérgio Lessa, que hoje não estará participando desse nosso programa. O nosso programa hoje é muito especial, sabe por quê? Nós vamos falar aqui na TV Guarulhos, no programa Espalha Fatos, aliás, no plural, de buraco. E recebendo, não é? Agradecendo, inclusive, a presença do presidente da ProGuaru, Francisco Carone, e do assessor especial da presidência, Bruno Gersósimo. Nós vamos falar de buraco. Muito obrigado pela sua presença aqui e a sua disposição, Francisco, de conversar conosco a respeito desses 14 mil buracos que a empresa ProGuaru pretende tapar em toda a cidade de Guarulhos. Me explica que tipo de programa é. Isso foi uma ideia do prefeito, ele que gerou esse movimento, e é uma parceria entre a ProGuaru, o SAI e a Sabesp, para gerar uma força-tarefa que venha tapar todos os 13.836. Como é que vocês chegaram a esse número? Eu vou perguntar isso aí para o Bruno. Boa tarde, Hermano. É um prazer estar aqui com os telespectadores e os internautas do seu programa. Isso se deve a um sistema de demandas que hoje a Sabesp, Sabesp, né, e ProGuaru tem, e ofícios de vereadores, e somando os dois números, nós chegamos nos 13.800. Essa conclusão. É um trabalho por amostragem. Eu vou falar bastante alto, porque o nosso microfone que está captando hoje não são microfones individuais, e sim um microfone geral, a gente tem que falar um pouquinho mais alto. Mas, enfim, é um trabalho de amostragem ou é buraco por buraco? Não, é um trabalho bem específico mesmo. Alguns são de ofícios, demandas da população, que chegam a nos ligar, fazer reclamações no nosso site, ou ofícios de vereadores, e outros mesmo são, antes dessa operação começar, nós colocamos motoboys, a Sabesp, e nós colocamos motoboys para irem identificando nas ruas e fazendo os apontamentos. Então é por altura de número, rua tal, altura número tal, tem um buraco, rua tal, altura do número tal, tem uma vala. Importante também destacar que isso é uma parceria, tá? É uma demanda do prefeito e é uma parceria ProGuaru, Sabesp e SAI. O senhor já tem um estudo da região de Guarulhos onde existe o maior número de buracos? Olha, está esparramado pela talvez cidade inteira. É mesmo, mas no Bom Sucesso a gente tem uma quantidade assim absurda. Olha aí, nós estamos mostrando imagens do trabalho. Esse é um buraco. Esse é um buraco já formalizado. Um buraco formado que foi pela característica dele, foi desgaste do pavimento. O que a gente está jogando ali, que mostrou aquela cena, é reciclado, tá certo? Que a gente usa isso daí, nós temos uma usina de reciclagem e a gente faz o preenchimento com esse reciclado. Tá? O buraco é produto do quê? O que provoca o buraco? Tem vários motivos para a causa do buraco. Tá? O mais comum deles é desgaste de pavimento, porque o pavimento da cidade de Guarulhos ele é antigo e ele não estava previsto para a capacidade de tráfego que a gente tem hoje. O trânsito pesado é que provoca... Exatamente, o trânsito pesado provoca muito. Trânsito pesado e a infiltração de água. A infiltração provoca muitos buracos também. Vem daí a necessidade de procurar o problema, de resolver o problema das rachaduras. Mas nós vamos entrar nas rachaduras. Eu queria saber uma coisa, eu sou leigo no assunto, mas um buraco, é só jogar pedra, piche e asfalto, é isso? No buraco já existe ou ele requer um trabalho técnico mais prolongado? A grosso modo, o que você falou é o que se faz, né? Mas na realidade você tem que fazer a limpeza do buraco, aí você coloca o agregado lá dentro, que é esse que provém de reciclagem que a gente faz, ele é compactado, tá? Depois ele é aplicada a emulsão aderente,
que é aquela que apareceu A gente no pode vídeo. aproveitar, vou chamar a atenção da nossa técnica, de colocar, enquanto isso a gente vai falando aqui, colocar os vídeos, olha lá. Esse é um buraco clássico, né? Esse trabalho foi feito hoje de manhã na Shio Yamamoto. Ali estão limpando o buraco, tá vendo? Exatamente. Foi Estão agora de limpando. manhã. Foi agora de Agora manhã de na manhã, Shio isso. Yamamoto, lá no Sadokin, região do Bom Sucesso. Aí agora, após limpo o buraco, estão jogando esse reciclado, depois o rolo O reciclado compacta. são aquelas pedras. Isso. Aí o rolo compacta e aí depois que é jogada a Isso emulsão... que eles jogaram com o regador é a emulsão ligante. Então é interessante notar então que essa região de Bom Sucesso, Pimentas, é o lugar de maior concentração de buracos. Hoje é. A qualidade do asfalto em si também provoca esses buracos, não é? Porque esse asfalto é antigo, então ele vai perdendo a elasticidade dele ao longo do tempo. Né? Geralmente o asfalto tem quanto de espessura? Para Aqui suportar? na cidade, 3 centímetros, quando deveria ser na ordem de 8 a 12. O que acontece, Hermano? O asfalto de hoje, ele tem a idade de mais ou menos 35 anos. Exatamente. E Guarulhos não tinha as dimensões que tem hoje em dia. Você pega o Continental, que é outra frente de trabalho que nós estamos fazendo. No Continental, as ruas que eram pavimentadas ali, elas não eram, nenhuma passava ônibus. E hoje é difícil uma rua ali que não passe. Ônibus também é inimigo crucial. Exatamente. Então é um asfalto. tráfego muito pesado para um asfalto que não foi preparado para aquilo e com uma idade já bastante avançada. Houve época em que os pontos de ônibus na área central da cidade eram cimentados, né? Recebiam uma espécie de pavimentação muito especial para suportar. O grande problema que a gente tem num ponto de ônibus é o derramamento de diesel. Pois é. Porque o diesel é um solvente do asfalto. Então, quando você passa naquele ponto de ônibus e ele tem um monte de marola, aquela marola ela foi proveniente do quê? O ônibus para, derrama o diesel e vai embora. Aí passa um carro, passa outro, e eles vão pegando aquele asfalto que ele vai começando a ficar mais maleável, mais mole, derretido, e ele vai sendo empurrado para o lado. Por isso que ele forma aquela onda. Porque quando o diesel só evapora... O que chama a atenção da gente, é que esses buracos estão todos eles catalogados, né? Catalogar 13 mil que você falou exatamente. 13.836, Olha, foi arredondado para 14. Uma das coisas que eu gostaria de falar nesse programa aqui é que neste final de semana circulou, né, nas redes sociais várias, como eu diria, críticas ao trabalho do serviço de tapa-buracos, no sentido de que o indivíduo está lá e de repente estão tapando um buraco que não existe. Eu não sei se nós vamos ter condições de transmitir. Nós temos condições de mostrar aos senhores se existe alguma explicação para isso, né? O indivíduo está lá, está no papel dele realmente, a comunidade reclama e diz, olha, estão aqui tapando um buraco que não existe. Qual é o sentido disso? Eu não sei se a gente já tem essas imagens aí para mostrar. A galera da Guarulhos está tapando os buracos que não tem na rua. Não tem buraco na rua. Ele está tapando o buraco que não tem, ó. Não tem nenhum buraco ali, ó. Ali ele jogou o negócio no chão sem buraco nenhum. E tá jogando o bicho ali, ó, como se tivesse buraco. Aí depois ele vai lá na planilha e anota que tapou o buraco, tá ligado? Olha lá, ó. Tapando o buraco que não tem. Igual aqui da porta da minha casa, que eles taparam um buraco que não existia aqui, ó. É isso aí, ó. O trabalho da Prefeitura de Guarulhos fazendo a diferença pro cidadão de bem aí, ó. É assim que o nosso Guarulhos vai pra frente. Olha lá. Não tem buraco nenhum ali, ó. Olha lá, tá vendo? Não tem buraco, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem que não tem buraco ali, ó. Tá vendo? É assim que o dinheiro do contribuinte é jogado no lixo. Pois é, nós podemos agora cortar. O programa Espalha Fatos, feito ao vivo aqui na TV Guarulhos, ele pretende ser o porta-voz da comunidade. O povo fala sem censura e mostra realmente a sua crítica. Nós pretendemos ser porta-voz, né,
da reclamação da comunidade. Eu gostaria de colocar os senhores à vontade para me responder esse tipo de crítica. Tapando o buraco onde o buraco não existe. Quem fala primeiro? Eu vou Bruno? deixar primeiro o engenheiro falar, que tem mais conhecimento de causa. Tapar o buraco onde o buraco não existe. Mano, essa é a visão que a gente tem vendo esse O povo vídeo, não tem obrigação de ter conhecimento Exatamente. técnico. Então, Exatamente. Mas com a quantidade de buraco que a gente tem, não tem necessidade. Primeiro, antes de mais nada, antes de entrar na parte técnica, não existe a necessidade da Proguaru ir lá e fazer um fake, tapar um buraco onde não existe um Não buraco. tem sentido isso. Não, já tem buraco suficiente. O que acontece tem buraco já suficiente. tem buraco suficiente. Pois é. Já dá trabalho suficiente, já causa problema suficiente. Exato. O que acontece é o seguinte, dentro daquela pergunta que você fez do tipo de buraco que a gente tem um buraco que é feito pelo Aqui, desgaste. escancarado. O buraco escancarado, como aquele que a Desgaste gente de viu ali. pavimento. Olha, Tá certo? esse aí já está sendo esse que coberto. ele está mostrando é um buraco, na realidade, a gente está prevenindo a abertura de um buraco. Por que prevenindo a abertura de um buraco? Porque dentro dessa região, aonde está fazendo esse tratamento, ali apresentava uma falha no asfalto. Uma rachadura. Podia ser uma rachadura, podia ser um desnível, tá certo? Que é aquele que dá o tranco. Não, nesse estágio aí já é buraco, evidente. Esse já é buraco. Esse Agora já é aí buraco. as rachaduras... Agora aqui você começa a ver as rachaduras, tá certo? Olha lá, já começou a craquelar, já começou a sair material. Aquele branco que está vendo lá no meio da imagem já é o agregado sendo exposto, ou seja, não aparenta um buraco, mas a hora que o carro passa com a roda, Ele já serve. faz aquele barulhinho e já sente. Olha, o Se nosso- você não fizer isso, de tapar isso daí, de prevenir isso, você vai ter uma panela, daqui a pouco uma cratera aberta lá. Quer dizer, o serviço da gente nosso evitar telespectador, o contribuinte, o cidadão de Guarulhos, tem ele tem razão, porque ele está vendo de longe, ele está vendo de fora, ele não tem lá um equipamento que possa, que possa definir essa situação. Então é exatamente para ele que os senhores têm que dar essa explicação. O Bruno quer dizer alguma coisa nesse sentido também? O indivíduo, mas não tem buraco. Aparentemente não tem buraco, mas tem as rachaduras. E às vezes existe o buraco e você avança um pouco mais É claro. além do buraco, porque você não joga massa só na superfície Você tem do que buraco. abrir, Você tem que fazer ampliar um pouco o campo de ação, principalmente porque essas ranhuras no pavimento, elas podem infiltrar água e embaixo da massa começar a soltar, levantar a massa. Aí com o tráfego começa a soltar, aí a reclamação vai ser outra do público, da população. Vai ser que nós estamos fazendo um serviço que dura 3, 4 semanas. Então, É interessante. O nosso programa hoje é sobre buraco. Incrível. Eu nunca fiz isso na minha vida. Tantos anos de profissão, nunca discuti o buraco de uma forma mas assim, tão irmão, intensa. deixando claro, nós estamos aqui para esclarecer, para tirar as dúvidas, porque a população, eu também não teria conhecimento se não trabalhasse sim. com isso. Como eu não tenho. Então, assim, ninguém tem obrigação de saber, por isso que nós estamos aqui para esclarecer Quer e dizer, deixar... aonde o nosso telespectador, o cidadão, sentiu que não tinha buraco, na realidade esse buraco O que tinha existe, ali, não é? Que tá... são alguns tipos de patologias que acontecem no pavimento asfáltico e eles têm que ser consertados. Quer dizer, nessa condição aí, para se transformar num buraco, não é, esplendoroso, um buraco que realmente mereça o nome de buraco, leva pouco tempo. Pouquíssimo Se tempo. já existe a Pouquíssimo rachadura, Pouquíssimo tempo. chove... Você tem a rachadura, você tem o desnível, tá certo? Que a base dele começa a ceder porque parou um caminhão pesado e ficou parado naquele lugar e ele forma uma bacia e aquilo lá, conforme vai batendo a roda do carro, choveu a buracaria, faz o estrago todo. Então o que acontece? Isso daí é feita a pavimentação para poder sanar esse problema, evitar com que ele venha se tornar uma cratera e que venha causar um tipo de acidente. O senhor tem ideia de que essa situação, por exemplo, os buracos que eu diria escancarados são o quê? 90%? 90%. 90%. 90% são os buracos escancarados, uns 5% são os craquelados, que a gente chama. Craquelados. Craquelados. O que é craquelado? O craquelado é forma aquela trama na pavimentação, tá certo? E a água começa a penetrar
por essa trama da pavimentação e daí ela começa a desagregar aquele piso asfáltico, gerando um buraco. E tem também os desníveis, tal, que formam as panelas, esse tipo de coisa. Então, com a gente já tendo a definição desses buracos, vamos falar então da operação agora. O senhor disse que 90% são os buracos escancarados, 5% são as fissuras, e os 5% restante, o que seria? São danificações que tem no próprio asfalto que vão gerar... Junto à sarjeta, quem sabe? Esse tipo de coisa. Uma rachadura junto à sarjeta ou qualquer coisa desse tipo. Dentro desses 90% dos buracos, nós temos os buracos que são os buracos que a gente chama de buracos molhados. São aqueles decorrentes de operações da Sabesp ou do SAI. Tá? Eles são molhados porque quando eles abriram tinha um vazamento de algum líquido lá, ou água ou esgoto. A Sabesp e o SAI, eles fazem o conserto, tapam esse buraco ou fica para... Não, eles tapam esse buraco e eles têm uma operação diferente. Eles têm que fazer o que a gente chama de preparo de base. Então eles são obrigados a abrir o buraco, mas de entregar tapado. Não, eles abrem o buraco e consertam o que tem que consertar. Uhum. E quando eles vêm para tapar aquele buraco, eles têm que tirar aquele material que está comprometido, que está molhado. Por isso que a gente chama de preparo de base. Então para lá um caminhão, escava aquele buraco, às vezes depende do tamanho do buraco, da quantidade de solo encharcado e comprometido, ainda tem até a operação de retroescavadeira para retirar aquela massa que tem ali, aquele solo, é descartado no local apropriado e aquele buraco ele é preenchido com brita ou com material reciclado, tá certo? Ou com uma bica corrida, que a gente chama, tá certo? E isso daí é compactado e fica aguardando, ele fica com um desnível de 2 a 3 centímetros e fica aguardando passar um outro veículo, tá certo? Um outro grupo que vem e fazem aquele procedimento que a gente viu de jogar o asfalto e fazer a pavimentação em cima dele. Maravilha. Isso é outra coisa também que nós estamos tendo agora recorrente, irmão, de vazamentos, porque Guarulhos também nunca teve tanta água, né? A Sabesp, o Guarulhos sempre, a população sempre sofreu com rodízio. Os canos trabalhavam tranquilos e agora... A população sempre sofreu com rodízio e hoje tem mais líquido, tem hoje mais o prefeito, água. Isso era uma das metas do nosso prefeito Gucci e... Agora a Sabesp está liberando água e quanto mais pressão os canos estão estourando. Para você ter uma ideia, mais ou menos são abertos 65 buracos por dia por conta de vazamentos que estouram nessa nova redistribuição mais água, de água. Mais vazamento. Sim, nessa nova Eu só queria terminar esse assunto do aparente... visualização de que não tem buraco, para a gente passar para falar sobre a operação em si, onde sabe onde ela vai ser acionada, quais são os bairros, esse tipo de coisa, para orientar a nossa população. Eu quero só colocar um ponto final nisso. Quer dizer, se o indivíduo observa que está tapando um buraco que, entre aspas, aparentemente não existe, a explicação de vocês é de que existe um buraco ali, mas ele está invisível. Ele está sendo ou são trincas no pavimento, ou é já um desnível do então, próprio pavimento. Essa explicação foi dada. Vamos agora à operação tapa-buraco. 14 mil buracos a serem tapados em quantos dias? 90 dias. 90 a 100 dias, dependendo do período de chuvas, né? Que a gente está com uma previsãozinha de chuva nesse meio tempo, aí a gente vai esticar um pouquinho, chover 2, 3 dias. Quando chove tem que parar. Não dá para trabalhar com a massa, que a nossa massa é quente, não dá para trabalhar com Bem, nós fizemos imagens hoje de manhã, vamos voltar a mostrar aos senhores, que essa operação já estava funcionando. Funcionando agora naquela região de Bom Sucesso, Pimentas. Falando um pouquinho da operação, irmão, a operação ela é feita em duas frentes, que nós chamamos de frente A e frente B. Tá? Elas trabalham simultaneamente. Quantas equipes trabalham? São 9 equipes de um lado e 6 equipes do outro. 9 caminhões desse... É isso, são 9 equipes de um lado e 6 equipes do outro. Tá? Então são 15 equipes ao todo. Isso. Mais uma equipe leve, que é uma equipe que não funciona assim, com caminhão, trabalha com asfalto frio, que a gente chama que faz uma intervenção de emergência ou uma intervenção numa grande via
rapidamente para não atrapalhar tanto o trânsito, e aí ficando para o final de semana nós fazemos a intervenção correta. Esse trabalho está sendo feito diretamente pela Proguaru, ele foi terceirizado? Proguaru, Sabesp e SAI, tudo junto. Envolve quantas pessoas? Mais ou menos 120 pessoas. Exatamente, só no trabalho de tapa-buraco. Só no trabalho de tapa-buraco. Então são duas frentes, uma frente começando na região do Bom Sucesso, que vai ficar 20 dias, tá? Atualmente está lá. No Bom Sucesso, Kubitschek ali, no Bom Sucesso e no Continental. São duas frentes. São duas frentes. Duas frentes. Trabalhando simultâneo. Na região do Bom Sucesso, 20 dias, e no Continental, 15 dias. Centro de Guarulhos tem alguma Depois, eu vou passar a programação aqui, o pessoal tá me ligando aqui. Depois o nosso programa é ao vivo, portanto não tem edição. E eu estou usando o celular de cola. Depois nós vamos para o Pimentas. Depois do dia 5 ao dia 29 nós vamos no Pimentas. Vamos ficar 25 dias, portanto, na região dos Pimentas. Concentra ali na Juscelino Kubitschek. Isso. Pimentas pegando o Centenário, Angélica, Vilani, Guaraci. E do outro lado, a outra frente começa no dia 30 no Centro Expandido, ficando 37 dias lá. O Centro Expandido a gente pega Vila Fátima, Vila Galvão, Secap, Gopoúva, Itapejica e Vila Barros, além do centro. O centro é uma região vai ser o maior período que nós vamos ficar nessa frente, 37 dias. E o trânsito, preocupa vocês? As grandes vias... Vai ser um problema. As grandes vias, nós estamos dando prioridade com o apoio do trânsito, tudo para os finais de semana. Só que uma ou outra via vai ser inevitável o transtorno. Uma cooperação efetiva, trabalho conjunto aí com a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Não é? Você não consegue fazer só no final de semana as grandes vias, tá certo? Porque elas são muitas. Tá? E tem algumas regiões que quando você começa, o que nós vamos fazer é priorizar os maiores problemas que a gente tem para poder remover da frente aquilo lá. E daí sim a gente faz a manutenção no final de semana, no restante. Curiosidade minha, o maior buraco encontrado nas ruas de Guarulhos, ele mede quanto? Você tem ideia, não? Porque eu vi aí, de vez em quando aparece foto em jornal, a própria televisão evidencia e mostra, depois de uma chuva forte, numa tempestade, tem até carro, automóvel que cai no buraco. Mas aí Guarulhos, pelo menos, tá falando felizmente, é um outro tipo de... Se a gente for falar do buraco no pavimento, que é essa operação que a gente está fazendo, o maior que a gente tem notícia tem 100 metros quadrados, que era uma via que tinha 10 metros de largura. 100 metros quadrados é grande demais, um buraco. 10 metros de largura da via por 10 metros de comprimento. Então não era um buraco gigantesco de 100 metros quadrados. Eram vários buracos naquele lá, e a pavimentação toda levou 10 metros na largura da via por 10 metros no comprimento dela. Você não pode fazer, cobriu aqui, cobriu aqui, cobriu aqui. Se você fizer isso de cobrir os picadinhos, como você falou, a água vai entrar lá embaixo, porque o que acontece? Quando você começa a ter um buraco, 2, 3, 4, 5, 6 naquela mesma região, você começa a ter rachaduras. O solo já está todo comprometido. O solo, por baixo, o solo já está todo comprometido. A água já está se interligando por baixo, e aí aquela camada de asfalto que não está trincada, não formou buraco, ela não está mostrando. Mas aparentemente um buraco já está tendo ligação com o outro por baixo do asfalto. Você tem um buraco aqui e um buraco aqui. Você tem uma ligação entre eles. Se você não tapar cobrindo os dois buracos, entendeu? Daqui a pouco você vai abrir um terceiro aqui no meio. Então você veio e fechou um pequeno. Ou vai fazer ou vai fazer os dois formarem um só. Aí depois aparece um outro. Então você tem que fazer um tapa cobrindo os dois. Olha, os senhores estão aí, não é? Quem está acompanhando esse programa, o Espalha Fatos, deve estar imaginando que tapar um buraco não é uma coisa tão simples como a gente imagina. Eu vou ter que finalizar o nosso programa aqui, mas os senhores têm que me prometer a voltar aqui para discutir esse assunto, principalmente quando essa operação estiver chegando ao fim, sabe? Queria saber, uma das coisas que eu gostaria de saber, curiosidade, né? Durante a operação é um mutirão,
É um mutirão. Vale a pena se fazer um mutirão para atacar um problema específico? É claro que vale. Eu sinto que vale a pena. Agora, sabe, quando essa operação estiver se aproximando ao fim, tem coisas que a gente gostaria de saber, o público gostaria de saber também. Enquanto você está tapando um buraco aqui, tem outro que tá abrindo ali, não é? Isso fatalmente vai ocorrer. A gente continua com uma equipe ou duas ainda, que elas fazem esse tipo de manutenção. Tá certo? São aqueles buracos que vão aparecendo. Rachaduras aqui, sabe, não é? Tudo pode acontecer. Se o caminhão ficar parado vazando diesel numa rua. E O diesel corrói o asfalto? O diesel ele dilui a camada de asfalto. E na hora que ele dilui, ele começa a abrir as famosas rachaduras, tá certo? As fissuras, e começa a formar o craquelado aonde a água vai... Essa é a explicação que o senhor me deu dos pontos de ônibus. Exatamente. Só que no ponto de ônibus é mais concentrado, porque cada ônibus que para ali dentro, tá certo? Eles estão sempre sujos, estão sempre vazando. A gente tem esse problema na frota da gente. Tem que chamar a atenção também das empresas de ônibus para mas evitar isso esse tipo de... mundial, isso não é Guarulhos. Isso é mundial. Então, olha, para terminar, eu gostaria que, sabe, o Bruno, o doutor Francisco aqui também, desse um recado diretamente, dirigido diretamente àquele telespectador que fez aquela imagem e se mostrou indignado com a ProGuaru, que estava fechando um buraco, onde o buraco, outra vez com aspas, onde o buraco não existe. O que é que o senhor diria para ele agora? Eu dizer para ele que o prefeito, isso é uma determinação do prefeito de fazer essa operação, dizer para ele que o prefeito me colocou à frente para fiscalizar essa operação, e eu estou acompanhando as equipes no período da manhã e no período da tarde, sábado inteiro, e assim vai ser os 90 dias ou 100 dias, e estamos em cima das equipes para que nenhum tipo de desperdício de dinheiro público e nenhum tipo de trabalho mal feito seja realizado, porque isso não é uma determinação, isso não é o que o prefeito quer. O prefeito quer realmente que a gente atenda uma das maiores reclamações do guarulhense, inclusive do próprio prefeito que anda pela cidade, que é sanar um pouco o problema dos buracos. E está aí a explicação técnica, não é? E aí a explicação técnica que... E uma outra coisa também que aí a gente tem que dizer, Francisco falou. Nós já temos uma quantidade de buracos suficiente. Exatamente. Que a gente não precisa não tinha sentido nenhum tapar um buraco que não existe. Está sendo feito aquele trabalho para resolver realmente pensar já no problema que vai gerar para a população, que depois que a equipe passar, e depois de 3 semanas, 2 semanas, vai falar, pô, formou um buraco aqui, a equipe... Então, a gente com um pouco de conhecimento técnico que nós temos, mais o Francisco, que é engenheiro, os engenheiros das equipes, tudo, eles sabem disso também e estão prevenindo um transtorno para o guarulhense, que é um pedido do prefeito. Doutor Francisco, muito obrigado, Vila. Que é isso, é um prazer ter vindo aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, e olha, vou elogiar também o nosso público que se manifesta, e para tudo existe uma explicação. E o Espalha Fatos está aqui para isso. Muito obrigado pela presença dos senhores, pelo espírito de comunidade, espírito público que os senhores tiveram a vir aqui. Eu queria só... Minha filha chegou da escola e está assistindo, eu queria mandar um beijo para a Isabela. Um beijo para a Isabela, porque ela chegou da escola e está assistindo. Olha, e um abraço para você, né, telespectador de Guarulhos, que nos acompanhou durante esses 30 minutos aqui. Um programa especial falando de buraco com esses dois amigos aqui da ProGuaru. Muito obrigado pela sua atenção. Esse programa volta amanhã, sempre ao vivo, aqui pelo canal 3 da NET TV Guarulhos Espalha Fatos. Obrigado e até lá.